Louvado seja Deus, amada Igreja do Senhor Jesus. Já louvamos, já ouvimos testemunho, agora chega uma hora muito importante, né? A hora de nós ouvirmos, aprender mais de Jesus, ouvir a santa palavra de Deus na instrumentalidade do homem de Deus, o anjo da igreja, nosso irmão Nilson Pina, né? A igreja fica em pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração e após a oração estaremos passando o púlpito para o homem de Deus. Toda a igreja orando. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Deus de poder, Deus de maravilha, nós não merecemos, mas nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, papai querido, por mais esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concedeu nesta data de hoje, meu Pai, este dia de hoje, nesta noite maravilhosa. Muito obrigado, continua operando ricamente, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Amada igreja do Senhor, permaneça em pé. Vamos receber o servo de Deus com uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Mais palmas que louvam o nome do Senhor, igreja. Sauda a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Quem veio aprender de Jesus, dá glória a Deus. Aprender de Jesus sempre é bom, né, meus irmãos? E hoje nós queremos falar sobre o ensino da palavra de Deus. É muito chamado, a Deus Amor fala muito sobre isso, né? Mas eu quero falar hoje sobre a palavra santificação, amém? Quem gosta de falar sobre santificação? Só que não vai dar tempo nós terminarmos tudo hoje. Então, nós vamos hoje, todo o esboço que a gente preparou, vamos, o que pudermos alcançar hoje aprendizado, e também nós continuamos segunda-feira, na próxima segunda. Quem acha que pode ser assim? Levanta a mão. Amém? Então vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus direção. Isso, levante as suas mãos, todos dando glória, glória, glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, pelo poder do Teu nome, Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus poderoso, Pai. Graça nós te damos por tudo, meu Deus, Pai querido, Senhor, meu Deus. Ó Espírito Santo da verdade, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha falar conosco, meu Deus. Venha, meu Deus, Pai querido, Senhor, trazer a porção, meu Pai, ó Senhor, da semente dobrada aqui nesta noite de hoje, meu Deus. Tem a Tua presença, nós não somos nada, meu Deus. Jesus Cristo, meu Deus, Pai amado, Pai querido, venha, meu Deus, manifestar o Teu grande poder, meu Pai. Que o Teu nome seja glorioso aqui neste lugar, que diminua a nós, mas cresça o nome do Senhor, meu Pai. Senhor, confirma, Deus, a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Aproveitando que vocês estão de pé, vamos pegar a vossa Bíblia, amém? Quero saudar os ouvintes, que Deus abençoe com a paz do Senhor Jesus, nossos irmãos internautas, que estão acompanhando também esse ensino da palavra de Deus. Para nós é uma alegria imenso, e a maravilha de Deus vai ser grande. Esse culto de ensino da palavra de Deus e as bênçãos do Senhor vai ser grande. Nome do Senhor, pega a sua Bíblia sagrada, louvado seja Deus. Pega a sua Bíblia e a bênção de Deus vai ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia, livro de aos Efésios, capítulo do número 4, amém? Então vamos lá, ler a palavra de Deus, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17, tá bom? Até o versículo 32, tá? Diz assim a palavra de Deus, todos encontraram, diz amém? Espero que os ouvintes de casa também já encontraram, não deixem a Bíblia aí empoeirada, viu, meus irmãos em casa, tá bom? Vamos, foi feita para ler mesmo, amém? Então pega aí agora, em nome de Jesus, a sua Bíblia, livro de aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 a seguir, que diz assim, fala assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido,
entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela natureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas corruptências do engano. Vós renoveis no espírito do vosso sentido. Não saia, perdão, é isso mesmo? Perdão, eu pulei aqui, amém? Desculpa. É o versículo 24. Vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros dos uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Versículo 29, agora é isso? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Levanta sua mão, fala: meu Deus, fala comigo, Senhor, através do ensino da palavra. Amém? Tome seus assentos então, amém? Aleluia, glória a Deus. Pode bater palma e dar glória a Deus. Glória a Deus. Nós queríamos ouvir, se tem um novo convertido que estão aqui, e você está nas aulas de ensino de novo convertidos, se você quer falar, dá uma palavra aqui hoje, tá? Não vamos obrigar você a falar, tá bom? Que às vezes novo convertido ainda começa a se soltar, né? Mas você já sentou um pouco nas aulas com os professores, e o que você tem a dizer já um pouquinho sobre o aprendizado, porque é importante a gente ouvir vocês, e também isso traz muito diálogo para o ensino da palavra de Deus. Alguém quer essa oportunidade? Novo convertido? Que eu já vou dar o início aqui do ensino da palavra. Tem alguém que quer falar? Quer falar? Que vocês aprenderam já da palavra de Deus? Não quer falar? Não tem problema, amém? É uma oportunidade que Deus te dá, né? O que vocês desenvolveram, o que vocês já estão pensando no aprendizado, o que está trazendo
edificação para a sua vida, tudo isso, Deus fala com a gente, não é? Tem alguém que quer falar? Não tem? Não tem? Então tá bom. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Amados, então nós vamos hoje aprender sobre o que é a santificação. Amém? Santificação. O que você aprendeste quando você aceitou Jesus como novo convertido? Nós aprendemos um passo de cada vez. E esse passo, temos que entender que esse passo não se aprende de um dia para o outro. Se aprende com o tempo, com o passado. Amém? Vai aprendendo e também, quando vai aprendendo, nós vamos praticando para poder viver esta santificação. A santificação é algo muito especial que nós vamos falar aqui hoje. Amém? Algo muito especial na nossa vida. Então, conforme a Bíblia está dizendo já sobre a santidade, que fala sobre a vida cristã. E quando olhamos para essa santidade, nós vemos falar de um amor de sinceridade com Deus. Então veja bem, nós não podemos dizer que a santificação, muitas pessoas, em nossa igreja mesmo, ou você que é visitante hoje, de repente já ouviu falar isso que eu vou falar. As pessoas acham que a santificação é só viver bem, vestido, trajado com uma roupa boa, que tampa de repente toda a nudez, já está santificado. Não é isso. Isso nós podemos falar que é um uso de costumes. Podemos falar sobre o uso e costume depois, mas a santificação, ela está enquadrado muito mais além disso que nós vamos falar. Muito mais, tá? Isso é uma questão de roupa, essas coisas. Quando você toma uma decisão com Cristo, com o tempo o Espírito de Deus vai transformando a sua vida, e aquilo que não é bom, você vai tirando, e você vai mudando a sua vida na presença de Deus. Amém? Veja bem, a santificação, o que é a santificação? A santificação do nosso corpo e alma, espírito significa o abandono das coisas que fazíamos antes de conhecer a Deus. Conhecermos a Deus. Então veja bem, a santificação do nosso corpo, então repetindo, a alma e espírito significa abandono das coisas que fazíamos antes de conhecer a Deus, e que portanto desagradam a Deus, para vivermos uma vida diferente, como Ele nos orienta em sua palavra, conforme lemos a Bíblia Sagrada falando sobre santidade, e revemos certas situações, como tomamos uma decisão, aceitamos a Jesus, então nós vamos começar a aprender o que significa a verdadeira santificação. O que é a santificação? É isso, abandono das coisas que nós cometíamos antes de aceitar a Jesus, a servir ao Senhor. Nós estávamos no mundo, então agora nós vamos começar a santificar o Senhor, a nossa vida espiritual, coisas diferentes que o mundo apresenta. Você imagina agora, se nós for continuar servindo a Deus do jeito que o mundo oferece, nós não vamos dizer, porque o Espírito Santo não vai estar no meio dessa igreja.
O Espírito Santo de Deus, ele não está no meio do pecado. Quando você fala de santidade, Espírito Santo, só de dizer esse nome, nós temos que temer na base da palavra. Quando observa essa palavra que eu estou falando, quando nós falar em nome do Espírito Santo, nós temos que temer já na base. Veja bem, porque Espírito Santo, ele é tão santo que jamais ele vai estar agindo no meio, na vida de onde que está sujo uma casa, na vida de uma pessoa que vive no pecado, que vive na vaidade, que vive na mal conduta, vive numa situação de adultério, vive numa situação do pecado, na prostituição, vive uma coisa errada, fazendo coisas erradas, roubando, como está dizendo a Bíblia, acabamos de ler, coisas, aleluia, que não agrada a Deus. O Espírito Santo, ele se afasta desta casa. Deu para entender? Viver uma vida de santificação é abandonar a coisa lá do mundo e viver a verdadeira santa para Deus. É viver uma coisa santa para Deus. E isso, querendo ou não, exige de nós que somos cristãos. Essa palavra exige de nós. Se nós queremos servir a Deus de verdade, servir ao Senhor de verdade, precisamos estar firme com Ele. Quem compreendeu, meus irmãos? Agora, se eu for falar aqui de uma palavra, a Bíblia dá um direito também, dá o direito para nós escolher o que nós queremos. Veja bem, dá o direito de escolher o que nós queremos. Você quer ver uma decisão, uma situação, uma simulação, que pode alguém tomar uma decisão? Exemplo, se uma pessoa que serve a Deus, exemplo que eu vou falar, se ele sair aqui da porta da igreja para fora, veja bem, se ele quiser tirar a roupa ali, e quiser ir de short, descalço para casa, a decisão é dele, mas não que foi orientado ele fazer isso. Quem compreendeu? Não que foi orientado ele fazer isso. Quer dizer, ele está atentando ao Senhor teu Deus, entendendo o sentido, quem pratica, comete, ele há de pagar a consequência do preço. Deu para entender isso? Mas a igreja tem um bom costume, ensina o caminho, o pastor ensina o caminho que leva à vida eterna, mas a decisão é sua. Nós ensinamos o caminho que é o caminho que vai chegar na Nova Jerusalém, mas a decisão é sua. Se você não aceita esse caminho que vai chegar a Deus e tomar uma outra decisão, sair para fora, a decisão é sua, mas a palavra de Deus foi pregada, o ensino foi dado. Se você não guarda, nós não guardamos aquilo que o Senhor está falando. Olha, igreja do Senhor, segunda-feira é culto do ensino, e aqueles que ficam em casa não vêm para o culto do ensino, poderia vir, mas não vem, também não somos culpados. Se está enfermo, Deus ainda releva. Se está trabalhando, há uma justificação, Deus releva. Mas se não vem, porque isso e aquilo, aí já é uma situação que a pessoa em si deve observar. Espera aí, um culto de ensino, eu preciso estar ali para ouvir. Por isso que eu falo como pastor, a doutrina, o culto de ensino, é o pastor que deve de pregar. E vou dizer uma coisa, irmão, a ovelha que não tem um pastor, ela não é ovelha.
Quem compreendeu? Guarda isso. A pessoa que não tem um pastor, ela não é uma ovelha. Escuta isso que eu estou dizendo, ouvintes. Ela pula a cerca. É a palavra chamada bode. Entende? Mas toda ovelha, ele precisa ter um pastor. E o pastor sem a ovelha, ele não é um pastor. Então, através dessa condução da palavra de Deus, sendo direcionada pelo Espírito Santo, no ensino da palavra, tudo é para o bom aproveito. E nós estamos falando sobre santificação. A santificação é a separação total do pecado e de tudo que há no mundo que desagrada a Deus. Ser santo é uma qualidade do povo de Deus. Guarda esse bem resumidamente, viu, meus irmãos? Ser santo é uma qualidade do povo de Deus, que nos leva a fazer a separação das coisas e dos maus costumes deste mundo, e então passando a pertencer somente a Deus. Aquilo que nós fazíamos no mundo lá fora, na casa de Deus vai ser diferente. A Bíblia ensina: vem como estais, mas a Bíblia não ensina: fica como estais. Venha como estais, mas a Bíblia não ensina: fica como estais. Não, a palavra de Deus diz que ela se renova em nossa vida, e as boa orientação corrigida pelo Espírito Santo há de vir, e precisamos estar atento e guardar em nosso coração e praticar, fazer o que é certo, o ensinamento da palavra de Deus. A santificação, sendo completamente fiel a Ele, para Deus. Quem realiza esse processo de santificação em nossa vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Uma das qualidades de Deus é ser santo. Então guarda na sua vida, quem realiza esse processo de santificação em nossa vida é o Espírito Santo. Mas para ele realizar realmente esse processo na vida de cada pessoa, precisa nós não só ouvir, mas praticar e dar lado para o Espírito Santo operar na vida nossa, de cada vida de cada pessoa. Se nós não praticar e não dermos lado, não tem como ele operar. O Espírito Santo, ele opera na vida daqueles que guardam o mandamento e tem a humildade de receber a palavra de Deus, está sempre, aleluia, atento, e para ali daquele momento: eis aqui, Senhor, Espírito Santo, vem invadir o meu coração, a minha alma, me recorrija aquilo que eu não tiver, se eu estiver praticando errado, o Senhor me recorrija. O Senhor, ele vai te recorrigir, o Espírito Santo vai invadir a sua alma, ele vê que ele está dando lado mesmo, e ele vai agir, vai trabalhar na sua vida. Você quer ver uma coisa, irmãos? Quer ver uma coisa, eu vou falar para você? A palavra de Deus, nós estamos pregando, e a palavra de Deus, ela é eficaz, ela vai trabalhando, e o Espírito Santo começa a procurar a casa que ele possa pousar. O Espírito Santo chega nessa casa, nessa porta desse coração, que é o meu e o seu agora aqui nesse momento. Será que aqui eu posso pousar? Está dando lado para a santificação. O Espírito Santo está chegando até a porta do seu coração, de repente ele bate a porta do seu coração e ele encontra uma vaidade. Ele, opa, aqui eu não posso entrar, está sujo.
está sujo. A bênção, às vezes, irmãos, vem assim como na bandeja, assim, ó, banhada de ouro para nós. E quando chega na sua frente, que nós não podemos contemplar certas visões assim, mas o Senhor manda o anjo, de repente, entregar de bandeja para nós a bênção, de repente desce, quando o Senhor brada, chama um anjo, desce lá agora, entrega a vitória para fulano e cicrano, é imediato, ó, para baixo. Mas de repente quando chega, aí tem que louvar lá, sonda-me, Senhor. Sabe aquele louvor? Do Espírito Santo? E o Senhor começa a sondar o coração. Começa a sondar. E não encontra a pureza. Aí a benção sobe de novo. Então o Senhor aguarda novamente aquele processo de nós cristãos de se humilhar. De se humilhar. De se humilhar. Para nós poder receber a nossa bênção. É coisa, meus irmãos, que a gente se... Eu quero entrar, eu não sei se vocês estão me conseguindo entender. É coisa tão finíssima, mas tão finíssima, mas tão melindroso, que eu quero dizer. É como que se fosse assim, a parte do nosso coração, se você levar uma pancada no coração, você pode morrer e cair duro na hora. Porque atingiu o coração, tão melindroso, nosso coração. Agora você imagine o Espírito Santo. Você imagina agora, vamos retratar a nosso pensamento, o nosso coração. Como vale nós atarmos a santificação a Deus, de buscarmos a Ele e dizer, Senhor, eis-me aqui, porque eu quero participar desta promessa. Mas o Senhor, Ele repara muito naqueles que são misericordiosos ali, de buscar o Senhor. Senhor, misericórdia da minha alma, misericórdia do meu coração, misericórdia, Senhor, eu estou pecando, eu tenho falado mal do irmão, tenho falado mal da irmã, Senhor, olha, eu pratiquei com meus olhos carnais hoje, Senhor, misericórdia da minha alma. O Senhor, Ele repara de tudo isso, olha, Ele está observando, esse está buscando a misericórdia, então o Senhor lhe concede, eis a porção dobrada do Espírito Santo. Eis a porção dobrada do Espírito Santo. Mas são coisas muito melindrosas, irmãos. Para nós receber a nossa bênção, meus irmãos, nós temos que estar muito atento. Nós temos que estar muito atento naquilo que o Senhor quer fazer para nós. É isso mesmo. Amém? É isso mesmo. Deus, Ele tem coisas boas para nossas vidas. Deus tem coisas boas para nossas vidas. Ser santo também, meus irmãos, é impossível. E Deus pedirá algo impossível. Olha lá, Deus pede para santificarmos a nossa vida a Ele. Mas Deus pediria algo impossível. Mas, presta atenção, não vivemos no mundo manchado pelo pecado, rodeado de violência, rodeado às vezes por momento de pornografia. Observe essas palavras: desonestidades e falsas religião. Deus não quer que nós isolemos deste mundo, não. Conforme está escrito no livro de João, que diz lá, vamos ler. Livro de João, capítulo 17. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Livro de João, a Bíblia Sagrada, o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado.
Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Oh, Deus é bom para mim. Livro então de João capítulo 17, vamos ler a palavra de Deus, vamos ler a palavra do Senhor. A bênção de Deus é muito grande, aleluia. Todo diz só: o Senhor é Deus. Versículo 14, versículo 14, quem já encontrou diz amém. Aleluia. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, é isso mesmo, glória a Deus. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Quero continuar lendo o versículo 15. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Quem dá glória a Deus? Pega um papel para mim. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os. Na verdade, a tua palavra é verdade. Então veja bem, tudo isso, as coisas, observamos que tudo tem que ser no amor da palavra. E a bênção de Deus é tão grande, grande que vai ser tão grande na sua vida se você santificar a sua vida. O nome do Senhor vai ser exaltado e vai ser glorificado e vai ser bênção. Irmãos, muito grande. Quando nós refere esse versículo da palavra de Deus, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E o versículo 16 diz, versículo 16, não são do mundo como eu do mundo não sou. E o versículo 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. É verdade. E as bênçãos de Deus é muito grande. E eu tenho certeza que a bênção de Deus vai ser grande na sua vida. Mas Deus falando sobre ser santo é impossível, e Deus pediria algo impossível, mas Deus quer que fujamos do pecado, que não amemos as coisas deste mundo. Não ame essas coisas do mundo. Repudia, afaste-se o seu coração. Porque se tu não afastar do seu coração deste mundo, que o pecado está oferecendo, você vai perder a sua força de servir ao Senhor. Vai. Guarda isso aqui que eu vou falar para vocês. Primeiro eu vou entrar
de um comodismo para você entender. Quantas pessoas que hoje não se encontram mais em nosso meio, de repente saiu até da igreja falando mal, até de você, ou de repente do pastor, mas infelizmente, isso não é um caso para sair da presença de Deus. A Bíblia diz que o caminho é estreito. Vamos uma leitura da palavra de Deus, livro de Mateus. Vamos lá, já está fora da rota aqui do ensino, mas Deus está me revelando essa palavra. Quero que os meninos que estão aqui leiam. Livro de Mateus. Deus está me revelando esse versículo, vamos lá. Capítulo 7. Glória, glória a Deus. Versículo 13. Oh, aleluia. Mateus, só um pouquinho, vamos esperar eles encontrar lá. Capítulo 7. E ouvintes de casa também. Versículo 13 e o 14. O que diz lá? Glória a Deus. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos hão que a encontrem. Olha aí, veja bem. Glória a Deus. Deus abençoe. Tem duas portas, está dizendo de duas portas. Tem o caminho estreita e tem a porta antiga larga. Por que muitas pessoas, como disse, deixaram de servir a Deus, perderam a força de estar na presença de Deus? Porque eles deixaram de santificar a sua vida diante de Deus. E esta santificação, eu quero dizer, uma delas aqui que nós limos lá no livro aos Efésios, capítulo 4, que nós limos a leitura da palavra de Deus. Acaba perdendo a santificação uma. Mentir é uma delas. Falar mal das pessoas é uma delas. Deixar de fazer o seu compromisso com Deus é a base principal. E uma delas, meus irmãos, que mais tira a santificação na vida de um crente, é quando um crente, ele se forma uma rodinha e começa a falar mal de um, mal de outro, e fofoca dali, fofoca dali. Quando forma aquela rodinha, perde a comunhão com Deus. Isso é perigoso. Isso se chama, é como aconteceu lá no tempo de Moisés. Corá fez várias rebeliões contra Moisés. E o que aconteceu com eles? Foi indo, Moisés ainda queria agir de misericórdia. Deus falou assim: deixa eu acabar com tudo isso, Moisés. E ele ia lá e ainda dobrava o joelho: Senhor, tem misericórdia dos teus filhos. E chegou um momento que a corda estourou, que ele foi gritar para Deus. Deus falou assim: até quando, Moisés, você vai se alimentar? Não adianta, Moisés, não vai mudar. E chegou a hora, mas assim, se afasta aqueles que pertencem, que está no seu lado, que está no meu lado, e eu vou destruir tudo. Você vai observar que a Bíblia vai dizer que de repente Deus abriu a terra e engoliu todos aqueles que estavam naqueles grupos. Então, quando há pecado e não santifica a Deus, pode ter certeza que um dia vai pagar o preço.
Quem entendeu? Isso é para todos nós. Então, quando nós deixamos de santificar para Deus, nós estamos tirando a nossa liberdade e comunhão com Deus. Mas quando nós partimos para a santificação, é algo sobrenatural. Quando você se dedica à santificação a Deus, de buscar ao Senhor, a pureza está no seu coração. E esta pureza, quando você pega aqui o altar, pega o microfone, sai algo gostoso até, meus irmãos. Sai algo diferente. É coisa, é inexplicável. Irmão, você quer ver só quando a pessoa tem uma vida dedicada à santificação a Deus? Só no sentar às vezes, de cumprimentar, de bater um papo que a gente fala assim, de Deus, falar do amor de Deus, você já tem aquele diálogo do Espírito Santo, um comunica ali, sabe? É algo diferente, deu para entender? É algo diferente. E você que tem o Espírito Santo sabe discernir também aquilo que não é do Espírito Santo. Isso é caráter de maturidade na presença de Deus. E quando nós temos esse caráter de espiritualidade, meu irmão do céu, ai que gostoso, irmãos. Eu falo isso aqui porque eu convivo com os dois lados. Quem compreende? E uma coisa que eu sempre busco a Deus, Deus, me perdoa se eu errar. Me perdoa, Senhor. João fazia essa oração, João, apóstolo João. Senhor, me perdoa se eu tomar um caminho errado. Me ajuda a consertar o errado. Se eu tomar um caminho errado. E eu digo para você, a gente também temos que pedir misericórdia. Senhor, me ajuda, me perdoa se eu tomar um caminho errado, Senhor. Porque a gente que está na frente da obra, Senhor, me perdoa se eu, Senhor, for levar a tua igreja para um caminho errado no ensino. E me ajuda, me orienta e me repreenda. Antes que seja tarde, que aconteça. Então é uma colocação que a gente como servo, a gente coloca diante de Deus. E antes de chegar um ensino como esse, de transmitir isso para vocês, a gente precisa estar muito mais já preparado. Não é em cima da hora, mas já está preparado, né? O que vai falar. Então veja bem, é algo surpreendente que Deus, Ele quer nos ajudar. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então o caminho está aqui, ó, que acabamos de ler, versículo 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Não é brincadeira não, irmãos. Não é brincadeira. O caminho que leva à vida eterna é estreito. Mas porta larga está cheia. Porta larga está cheia, irmãos, está cheia. Vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Tem igreja aí que estão se abrindo nome de placa de igreja. Lá vale tudo. Lá vale tudo. Às vezes tem uma igreja aí que eu não me lembro o nome agora, nem vou falar, não posso falar no ar. Mas o nome de uma denominação que é pecado só de comer chocolate, o resto não é pecado não. Então veja bem, irmãos, que ponto nós estamos chegando, que falta de conhecimento. O que acontece com o povo? E o engraçado é que o povo gosta de ouvir mentira lorota. Mas por que não procura? Vai encontrar a igreja perfeita? Não existe isso, irmãos. Não vai encontrar. Não existe igreja perfeita na terra.
Mas existe uma coisa: maturidade. Se você procurar uma dominação que tenha maturidade, que ainda recorrige e não é liberal ainda aquelas coisas mundanas, há diferença sim. Deu para entender agora? Há uma diferença isso aí. Mas hoje não está sendo fácil não, irmãos, isso é verdade. Mas precisamos ter toda a cautela do mundo para ganhar as pessoas, é verdade. Hoje temos que dobrar a situação e a atenção. Então, meus irmãos, vamos ler a Bíblia Sagrada, o livro de 1 João, no capítulo 2, o que diz lá a Bíblia Sagrada, livro de 1 João, no capítulo do número 2, glória a Deus. Quem já encontrou diz amém. Capítulo 2, versículo do número 15, que diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não, e vixe, aí, a palavra, olha. Então veja bem, o que é a santificação? O que o mundo oferece é do mundo para lá, mas aqueles que continuar amando o mundo, dizer que está na presença de Deus, então a palavra está mentindo. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo lá fora, o amor do Pai não está nele. Isso quer dizer que o Espírito Santo não está nele. Porque a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ele perde o amor mesmo. Mas pastor, mas tem pessoas boas por natureza? Tem, existe. E o que será daquelas pessoas que ajuda, faz isso, irmão, voluntariamente? Isso é uma característica de apoiar, ajudar, é muito importante. Mas a salvação, ela não vem por obra. A salvação, ela vem pela fé, pela graça de Deus e pelo amor da palavra. Se nós queremos chegar a Deus, santifique a Deus. Santifique, mas Deus quer que fujamos do pecado, como está escrito, já falamos. Vamos ler agora, Deus quer que Deus quer que sejamos, eu e você, que sejam a luz deste mundo. Aonde que está? Livro de 1 Timóteo. Pode ler, se encontrar, não tem problema. Os irmãos aqui ministros, que estão aqui também no altar, pode me ajudar aqui, tá bom? Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, tá bem? Timóteo, é em 1 Timóteo, tá bem? Ouvintes de casa. Capítulo 6, versículo 11, tá? O diácono já encontrou aqui, pode ler. Amém? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Prenderam? Fogem. Homem de Deus. Quando fala homem, mulher de Deus também. Tá? Quando fala homem, é mulher também, ok? Foge. Foge. Porque Deus, Ele quer que nós fugimos das coisas deste mundo. E Ele quer abençoar as nossas vidas. Quem entendeu? Dá glória a Deus. Então, Deus quer que sejamos a luz neste mundo.
Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então seguimos essas características que está dizendo a Bíblia, né? A fé, amor, a paciência e a mansidão. Conseguiríamos chegar lá, não conseguiríamos? Consegue, não consegue? Vamos praticar então? Primeiro, a fé. Amém? Primeiro, está dizendo a fé. Segundo, amor. Terceiro, quarto, mansidão. Deu para entender? Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Escuta isso aqui, guarda isso aqui, olha. Isso é para acabar que eu vou falar, tá bom? Irmãos, você pode ver profeta de Deus. Ele pode ser o maior instrutor. Preste atenção do que eu vou falar. Preste atenção nisso que eu vou dizer aos ouvintes. Pode ser o grande profeta que ele prega, levanta paralítico, aquelas pessoas que são manifestadas no poder ali da oração, caindo, sendo liberta. Ele pode ser usado de toda essa forma. Ele entrega a revelação profunda, seja o que for. Ele pode ter tudo isso, até o profeta até plantar bananeira. Mas isso não é tudo na vida de um homem. Isso pode ter todos esses dons. Ele pode ter o dom da maravilha, então, como disse, ele pode ter o dom da visão, o dom das curas, então, dom da revelação, dom da profecia e tudo mais. Mas eu digo, isso não é tudo. Tem uma coisa que se nós não tiver, falta tudo em nossa vida. E quem quer saber? Quem quer saber? Para me encerrar, para nós continuar segunda-feira. Guarda então no seu coração. Quer perguntar? Pergunta. O que falta então? Então vamos lá. O principal, o amor de Deus no seu coração. Amém? Pode ter todos esses dons, mas se a pessoa não tem o dom de amar, de amor, ele falta tudo na sua vida. Guarda isso. Se você pode ter tudo, não tiver o dom de amor mesmo, falta tudo na sua vida. Deu para entender? E o que vocês aprenderam hoje, foi bom? Foi bom aqui hoje? Vou encerrar já por causa do horário. O horário vai embora, né? Então veja bem, vocês vão repartir esse pedacinho do pão hoje que vocês aprenderam para a sua família e para aqueles também que já não vieram hoje, que vocês lembram. Vocês vão dizer, olha, segunda-feira tivemos aprendendo sobre santificação e a última palavra nos já surpreendeu. E a semana que vem vamos continuar falando dessa santificação. E eu quero que você, possivelmente, você ouvir essa palavra, mas convide uma pessoa para estar aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a palavra de Deus, o ensino que está sendo ensinado. Nós não estamos aqui repreendendo ninguém, estamos ensinando a igreja como seguir o passo para chegar em Jerusalém. Quem compreendeu? É um ensino que vocês poderiam aproveitar não perder em forma nenhuma segunda-feira. Só não pode vir aqueles que trabalham, aqueles que a gente sabe, aqueles que estudam, aqueles que têm pessoas enfermas, né? E etc, que não pode estar à noite. Tem muitas pessoas que moram longe, né? Não pode estar.
Mas você que pode, lute e não perca esse ensino. Por nada. Tá bom? Por nada, meus irmãos. Nada nesta vida. É muito importante aprender de Deus. Tá certo? Quem entendeu, dá glória a Deus. Então vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, por esta palavra, meu Deus. Jesus Cristo, meu Deus, Senhor Deus poderoso, Pai, ó Senhor, nós não somos nada sem a Tua presença, meu Deus. Grande Deus e Pai, Senhor, e eu quero agora também, Senhor, colocar essa palavra em Tuas mãos, Senhor, que foi dado o ensino. Jesus amado, Senhor Deus poderoso, Pai, faz, meu Deus, o milagre acontecer, meu Deus, que só o Teu nome, Senhor Jesus, seja exaltado e seja glorificado. Ó Deus de maravilha, ó Deus poderoso, Pai, Espírito Santo, Senhor, opera em sinais de maravilha, em sinais e prodígio, meu Deus, que as bênçãos do céu seja derramado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo ensino da Tua palavra, meu Pai. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, meu Pai. Espírito Santo da verdade, Senhor Deus, Jesus Cristo, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pela igreja de Ourinho, meu Deus, que é uma bênção, meu Pai. Tem ajudado, Senhor, esta obra, meu Pai. Multiplica na vida deles, meu Pai. Multiplica deles, meu Deus. E o Teu nome seja exaltado, e o Teu nome seja glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus Cristo. Vamos despedir. Tem alguém que aceitar Jesus? Reconciliar com Jesus? Tem alguém? Não tem, né? Então vamos lá. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, amém?